Vai, tira isso daí do Photoshop.
muito boa noite. Está no ar mais um Vem Pra Mesa. E no nosso bate-papo de hoje iremos falar sobre superação e empreendedorismo. O momento em que vivemos, mundialmente falando, é um momento de superação e também de adaptação. E por isso trazemos um convidado muito especial, William Melo. Ele vai estar nos falando um pouco da sua história e como ele chegou a se encontrar empreendedor, a se encontrar um empresário hoje que conseguiu se estabelecer no mercado e vencer as dificuldades do momento atual. William, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sabemos da sua correria, né, das suas ocupações, mas é um prazer poder tê-lo aqui à mesa conosco para falar um pouquinho mais sobre os seus momentos, sobre as suas experiências. Espero que nós possamos fazer um bate-papo mais agradável possível e enriquecer-nos de informações. Então, Thiago, eu fico feliz pelo convite, né? Agradeço pela confiança, né? E espero poder contribuir, né? E poder contar um pouco da minha história para vocês aí, né? De como tudo começou, como nós chegamos até aqui, né? Correto. Agradecemos a você que nos acompanha. O Vem Pra Mesa traz também novidades para vocês. A partir desta semana vocês já podem estar nos acompanhando, né? Quem não conseguir acompanhar todo o programa hoje, mas já está disponível também no nosso canal no YouTube, Cenário, no canal Cenário, e também no podcast. Nosso podcast também já está disponível. Você pode acessar lá e acompanhar toda esta dinâmica, este bate-papo. William, me fale um pouco da sua vida, né? Você, ainda muito jovem, teve o desejo de ir ao mercado, de trabalhar, de empreender, né? Como aconteceu isso? Foi por necessidade ou foi mesmo um querer próprio? Eu quero ter o meu dinheiro, eu quero poder fazer as minhas coisas. Então, Thiago, para mim, no meu caso, eu sempre gostei de trabalhar, né? Desde pequeno eu sempre trabalhei. E eu fui nascido em Costa Barros, hoje conhecido como Morro do Chapadão, né? Chapadão. Melhor lugar do Rio de Janeiro hoje, na atualidade. Então eu vim morar em Piabetá, eu tinha aproximadamente 6 para 7 anos. Aos 8 anos de idade, para 9, eu comecei a trabalhar. Não porque meus pais me colocavam para trabalhar, não. Eu queria ter o meu dinheiro, né? Eu queria ter as minhas coisas. Então, desde pequeno, eu na rodoviária de Piabetá, uma rodoviária muito ali próxima à casa de saúde. Sim. Né? Muitos antigos, não tão antigos, lembram disso. Mas eu cheguei a vender salgadinhos, cheguei a vender pipoca, vendi tantas outras coisas na rodoviária, né? Para ter meu dinheiro, para não ter que depender. Correto. Né? Então, comecei assim, trabalhando, vendendo as coisas, né? Desde pequeno. Será que alguém lembra de você sempre foi careca? Eu nunca me senti tão à vontade nos nossos programas quanto hoje. Hoje eu consigo me ver em você. Opa! É o shampoo mesmo, né? É o mesmo shampoo. Não, olha, gente, pode usar. A queda aqui não quer dizer não gera queda, a queda é natural. É isso aí. Relaxamento. Relaxamento, não. Então, desde pequeno, sempre trabalhando, Thiago, sempre quis ter as minhas coisas, né? E agradeço muito a Deus por isso, né? E estar onde estou hoje, porque meu pai sempre foi trabalhador, minha família, minha mãe sempre foram trabalhadores e eu aprendi isso com eles. E você conseguia conciliar, você falou que a partir de 8 anos aproximadamente já se inseriu ali fazendo os seus trabalhos, né, de vendas e tudo mais, mas você conseguia conciliar com os estudos, conseguiu tocar os estudos com facilidade? Como foi esse momento de trabalhar e estudar e ainda ter uma infância, né? Porque hoje muitas das crianças que estão trabalhando são por obrigação. Uhum. Então ainda tem que estudar e aí acaba perdendo a infância. A gente sabe que no futuro isso acaba influenciando diretamente. Você conseguiu ter esses 3 momentos na sua infância, juventude? Sim, Bom, a minha infância foi muito boa, né? Eu conseguia brincar, conseguia estudar e conseguia trabalhar para ter o meu dinheiro, né? E não impedia isso. Eu lembro que
quando, assim, com 8 anos mais ou menos, eu lembro que eu pedi ao meu pai para que ele pudesse passar em Caxias para comprar uns pacotes de bananada, saco de bala, já. E foi assim que ele fez. Ele comprou, eu lembro, olha, por incrível que pareça, eu conversando, eu consigo sentir o cheiro da embalagem. Nossa, como é que a memória vai lá atrás, né? O cheiro da embalagem que meu pai trouxe com as balas. Nossa. Né? Então era algo tão vivo dentro de mim, isso aí. Então eu lembro da banquinha que eu coloquei. Quem é mais antigo aqui em Piabetá lembra da casa de material do Andrade, próxima à travessia da linha do Não trem. é da minha época, eu acho, não é não. Com certeza não é. Mas eu coloquei minha primeira banquinha ali aonde eu morava. Eu morava numa avenida ali e coloquei essa banquinha de doce ali. E eu ficava muito feliz quando eu podia vender as coisas e com isso ganhar dinheiro e comprar mais mercadoria. E isso aí foi fazendo com que eu tomasse gosto por isso, né? Essa dinâmica já era sua ou seus pais, por mais que não te obrigassem a trabalhar, eles te orientavam, não, olha, você tem que separar um pouco para comprar mais, para repor? Ou era uma dinâmica do William? Não, isso é uma dinâmica minha. Que interessante. Né? O meu pai, ele ia lá, comprava, né? Porque na época eu não tinha, mas ele comprava e com aquela venda ali eu fazia com que ele pudesse comprar mais para mim poder vender, né? O William adolescente, digamos assim, 12, 13 anos, você já possuía um sonho por meio desse seu trabalho? Poxa, lá na frente eu quero alcançar determinada coisa, eu quero construir isso aqui para mim, ou então, eu vou dizer um sonho, né, que eu tinha era comprar uma bola de couro, porque a minha época de 10, 12, 13 anos era aquela bola que a gente chamava de Super Júnior, né, de borracha. Quando tava chovendo, tomava uma bolada daquilo, era um castigo. Né? Aí todo mundo queria bola de couro. Você já tinha um sonho, aspirava a alguma coisa? Então, Thiago, não, eu não conseguia ter sonhos. Eu sempre conquistava. Entendi. As coisas no dia a dia, mas sonhar, poxa, eu quero ter isso, eu confesso que eu nunca sonhei. Eu comecei a sonhar com algumas coisas depois de adulto já, né? Que eu comecei a ter planejamento, a realidade é essa. Naquela época eu só queria conquistar e ter as coisas, né? Ter o meu próprio dinheirinho, mas em sonhar eu não recordo. Correto. A juventude dos anos 80, dos anos 90 viveu o advento dos grupos, né? Existiam muitos grupos, seja na escola, seja o grupinho do futebol, seja o grupinho religioso, das atividades, existia muita questão dos grupos. Como foi o William jovem, assim, para se adaptar aos grupos, tinha facilidade de entrar nos grupos? Em você havia uma aceitação, você se via como um jovem popular? Então, Thiago, foi bom você falar isso porque eu não é que eu não tinha aceitação, eu era um camarada muito tímido, né? Muito tímido, não tinha muitos amigos de sair para conversar, porque eu achava que eu era meio que rejeitado, né? Por conta disso e algumas outras dificuldades na minha juventude, eu vinha conhecer as drogas, né? Curiosidade, e depois de uma curiosidade foi para ser aceito num certo grupo, né? Até então eu era muito, não é que eu não era aceito, mas eu era um cara muito inibido, né? E a partir do uso das drogas, as pessoas começaram a me aceitar. Bom, as pessoas, entre aspas, aqueles que usavam também. Correto. Né? E eu comecei a me destacar, porque eu ia em tal lugar buscar as drogas, os lugares que eles não iam. Então eu era o cara gente boa, né? Eu era o cara que ia em tal lugar e que, tipo assim, muitas vezes não queriam ir ou tinham medo de ir. Mas eu, para ser aceito, para as pessoas falarem que eu era o cara, eu comecei a me envolver nisso aí. O William de atitude dos 9, 10 anos que iniciou a vender balas, doces, se tornou um William de atitude também dentro do grupo de uma forma errada, né? Eu posso ir comprar, eu posso ir fazer, ou seja, a atitude começou a ser utilizada para uma coisa não proveitosa, seria isso? É muito interessante pensar, a gente vê, e não somente, eu acho que não somente da década de 80, final de 80, 90, a juventude tem essa questão da aceitação, né? Ainda hoje é muito presente
eu me transformar em alguém que, na verdade, eu não sou para que eu possa ser aceito. Se falando nisso já, como foi essa vivência com a sua família? Porque também a família tem que trabalhar muito a construção do caráter e da autoaceitação, né? Para que eu não precise me transformar em alguém. Como foi essa vivência com a sua família? Então, rapaz, meu pai ele sempre trabalhou muito, minha mãe também teve que trabalhar. Então eu, no caso, só tem eu e meu irmão, né? Somos dois. E o que acontece? Eu e ele, por ter liberdade, meu pai dava liberdade para nós, né? Meus pais. Então nós éramos muito soltos, né? Até então não levávamos problemas para os meus pais, tanto que meu pai descobriu que eu usava drogas depois que eu parei de usar. Nossa. Eu fui conversar com ele e falei, ó, foi uma época que nós passamos por uma dificuldade, fui conversar com ele. E quando eu falei para ele, ele achou até que eu estava mentindo, né? Não, assim, para não dizer que ele falhou como pai, mas na realidade meu pai nunca falhou. Quem falhou foi eu mesmo, foram as minhas atitudes, né? Então, isso aí fez com que, assim, não é que fez, como é que eu vou te dizer, cara? Eles não falharam, quem falhou foi eu. Na realidade é essa, eu trago a culpa para mim, porque eles não me ensinaram isso. Meu pai nunca me ensinou isso, minha mãe nunca me ensinou isso, mas foram as minhas atitudes, né? O andar com pessoas erradas, a minha atitude errada, a minha decisão errada, né? Fez com que acontecesse tudo, né? Minha família não falhou em relação a isso. Você, em algum momento, você se afastou da sua família após esse contato com drogas, ou você já sempre foi um pouco mais destacado? Não, na realidade nós éramos destacados por conta de alguns problemas familiares, né? Mas pais separados, né? Problemas familiares, pais separados, e isso aí influenciou muito, tanto na minha vida como na vida do meu irmão, né? E hoje a gente aprende com os erros, né, dos nossos pais. Hoje eu não me vejo longe da minha esposa por conta dos meus filhos, aprendendo a transformar uma coisa que lá atrás eu não tive, entendeu? Fazer com que as coisas funcionem hoje, né? Quem foi o William jovem, usuário de drogas? Quem foi o William em visão profissional? Mesmo sendo um jovem envolvido com drogas, você ainda tinha essa visão profissional, ainda continuava a desenvolver bem os seus trabalhos, ou até disso você se afastou um pouco? Não. As drogas não me atrapalhavam no meu serviço. Eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, e vou dizer assim, grossamente, eu bancava o meu vício. Eu nunca tirei nada de ninguém para poder bancar o meu vício. Então, eu sempre trabalhei para manter. E com isso eu me desgastei porque eu perdi saúde, não consegui juntar nada, né, de dinheiro. O meu pai até falava, rapaz, você tem que terminar com essa namorada sua que ela está acabando com o seu dinheiro, mas não sabia. A culpa era da namorada, que não era, né? Mas não, nunca me atrapalhou na minha área profissional. Correto. Muito interessante. Você ainda assim conseguiu manter-se vivo profissionalmente. Você acha que isso também te ajudou a vencer de certa forma, antes de iniciarmos, de pensarmos o seu momento pior dentro da vida com as drogas? A questão de você ser um profissional, ter um emprego, te ajudou a se manter vivo, a não se afundar talvez ainda mais nas drogas? Bom, eu acredito que sim, né? Que eu tinha prazer em trabalhar, né? Como tenho prazer até hoje em trabalhar. Então sim, isso aí, como você falou, me mantinha de pé, né? Porque eu poderia me desgastar não só com as drogas, mas me desgastar no trabalho também, atrapalhando as minhas funções, né? Mas isso não influenciava. Qual foi o seu pior momento com as drogas? O que de principal, no sentido de coisas ruins, né, de prejuízos, a droga te gerou? Então, perdi saúde por conta disso.
perdi amigos, né? E tantas outras coisas. Mas a partir do momento, assim, a última vez que eu usei as drogas foi num sábado. Eu fui até a favela do Jacarezinho, comprei cocaína e com isso o rapaz que vendia as drogas lá, ele me deu um pouco da cocaína que ele tinha, né? Ele me chamou magrinho, olha, eu pesava 48 quilos, eu era igual feijoada, era só pé e orelha. Nossa. Então ele me deu cocaína dele, os papelotes que eu comprei eu guardei no carro. E eu lembro que estava eu e um colega, e eu falei, ó, vou sair, não vou esperar nem sair da favela e vou usar aquela cocaína que ele me deu. E quando eu peguei a Avenida dos Democráticos, ali perto do Jacaré, eu me deparei com uma blitz da polícia, e eu peguei aquela cocaína e coloquei na boca. Nisso o policial me parou, parei o carro, e nisso eu fui pegar o documento do carro, ele falou, boa tarde. Boa tarde, cidadão. Como que eu ia dar boa tarde para ele com uma droga na boca? Nossa. Eu abaixei para pegar o documento, eu engoli aquela cocaína. E voltei, entreguei o documento a ele, dei boa tarde a ele. Aí ele falou, você está trabalhando? Eu falei, tô. Ele falou, pode ir embora. Aí eu saí daquela blitz já, né, já preocupado com o que poderia acontecer comigo, né? E passei por essa dificuldade, começou a me fazer mal e falava para mim, não, toma cerveja. E eu não bebia, nunca bebi. Então por mais que você teve essa questão do contato com as drogas, ser usuário por um tempo, você não consumia bebida alcoólica? Não consumia bebida alcoólica, aí, tanto que o amigo que estava falando assim, toma cerveja que corta o efeito. Eu parei no bar comprei uma cerveja, tomei, não cortou o efeito. Né? E ele falou, toma leite. Eu fui, comprei um leite, bebi também não cortou o efeito. E o que aconteceu? Eu falei, quer saber? Já estava na minha mente, já que eu vou morrer mesmo, eu comecei a cheirar aquela cocaína que estava no volante do meu carro. E eu passei, aí já se encaminharam para 6 horas da tarde, né? Virou a noite. Quando foi mais ou menos às 2 horas da manhã, eu passei por um momento muito crítico na minha vida, porque eu achei que eu não ia ter mais solução para a minha vida. Eu achei que nunca mais eu ia conseguir me livrar das drogas. Nossa, eu fico imaginando como deve ter sido um momento em que o seu carro foi parado e você teve que pensar muito rápido, né, para o que fazer. Nesse momento, o que veio à sua cabeça? Vou ser preso? Vão me bater? O que veio à sua cabeça? Na realidade, rapaz, eu não lembro o que veio na minha cabeça, mas eu tive muito medo. Eu tive medo daquela situação, né? E fiquei preocupado, né? Também era meu emprego. Eu estava com o carro da empresa, né? Medo de perder o emprego. Sim. Né? E tantas outras coisas. Temeu pela sua vida? Naquele momento ali não. Eu temi pela minha vida quando eu comecei a ter sintomas de uma overdose. Por volta de 2 e poucas da manhã. Poderia falar um pouco o que você pensou? Eu tenho claustrofobia. Eu tenho um problema com o ambiente fechado. E naquela madrugada eu pensei em tirar minha vida. Sabe, eu tinha medo da morte, porque eu estava sentindo algo tão ruim dentro de mim, mas o que me confrontava é que eu achava que nunca ia conseguir largar. E eu pensei, surgiu na minha cabeça o pensamento de poder tirar minha própria vida. E com isso eu fechei o meu quarto por dentro, mesmo sofrendo de claustrofobia, de local fechado. Joguei a chave para o lado de fora e foi quando eu consegui dormir. E foi espantoso porque de manhã o meu irmão batendo na porta do meu quarto, aí eu pedi para ele pegar a chave que estava lá de fora, ele falou, tá trancado aí dentro? Eu falei, rapaz, eu fui contei para ele. Ele sabia que você tinha claustrofobia? Sabia. Sabia? Então isso que deve ter gerado a estranheza, né? Sim, e assim, rapaz, foi algo tão aquela madrugada foi algo tão desesperador para mim. E
com um refrigério tão grande para eu conseguir dormir, né? Porque já havia algo preparado para mim e eu não sabia. O que estava preparado para mim? Eu, por volta de 11 horas da manhã, mais ou menos, eu fui dar uma volta em Piabetá, onde eu encontrei com uma amiga. O nome dela, ela deve estar até nos assistindo, ela está em Tocantins. Epa! O nome dela é Andréa Biscassi. Um abraço, Andréia. Andréa, bênção na minha vida. Eu encontrei com ela, minha amiga de infância. Só que um final de semana antes, um domingo antes, eu estava na praça de Piabetá, em frente à Drogaria Leão, onde eu pude ver alguns jovens que estavam cantando. Era por volta de umas 9 e pouca da noite, mais ou menos. Estavam cantando e se alegrando. E eu estava no meio dos meus amigos, entre aspas, né, que usavam droga junto comigo, rindo da cara do outro sem motivo algum. Aí eu reparei a alegria do povo que estava comigo, aquele povo ali drogado, e a alegria da Andréia com os outros jovens da igreja. E aquilo ali me chamou a atenção. E no outro domingo, nesse domingo que eu quase morri de overdose de sábado para domingo, eu encontrei com a Andréia. E ela me fez um convite. Esse convite era para estar num culto, né? E marcou comigo às 7 horas da noite e eu fui a esse culto. E onde eu, naquele momento ali, por isso que eu falei que o domingo foi algo tremendo para mim, porque naquela noite eu entreguei minha vida a Cristo. Eu reconheci que precisava de Jesus. Eu reconheci que se eu não entregasse a minha vida a Ele, seria a minha última oportunidade. Quer dizer, a minha última oportunidade era aquela. E a partir daquele momento a minha vida foi transformada. Eu poderia dizer que então a partir dessa decisão iniciou a sua superação? Sim. Sim. A partir daquele momento foi algo surreal. Então que o objeto gerador, o fenômeno gerador de superação foi a fé. Sim. Com toda certeza. Me faz lembrar, não sei se você conhece, William, me faz lembrar de uma música Menina Tatuada, do Salomão do Reggae. Ele fala sobre uma história muito parecida, até sugiro, né, para quem não conhece, ouvir essa música. É uma situação muito parecida. Na música ele retrata também como sendo a ação motivadora de vida, a fé. Muito interessante. Mas vamos lá que eu tô muito intrigado com a sua história. E como a fé trouxe essa mudança de panorama, de perspectiva? Então, aí depois que eu me converti, né, eu comecei a ter sonhos, eu comecei a ter planos para minha vida. Eu comecei isso começou a gerar em mim uma perspectiva melhor de vida. Porque até então eu ganhava o meu dinheiro e gastava com drogas ou gastava em farra, né? Aí a partir daquele momento as coisas começaram a mudar. Eu comecei a dar valor não só ao que eu fazia, mas a mim mesmo. Eu já não precisava mais fazer coisas erradas, como usar drogas, para que as pessoas gostassem de mim, né? Porque eu vi o valor que eu tinha, né? Correto. O valor que eu tenho, né? O valor que nós temos, nós sabemos qual é o preço dele, né? O valor que eu dava para mim era o valor de um papel de cocaína. O valor que eu dou para mim hoje está além disso. Custou a vida de uma pessoa, né? Custou a vida de Jesus por mim. Então eu preciso valorizar todos os momentos da minha vida, né? E valorizar aquilo que Deus fez por mim. Então hoje você acha que você dá um valor real à sua vida? Porque se formos pensar, eu vou comprar drogas, mas aí você vai para um local de risco, né? A pessoa que tem que se expõe a vida é uma situação muito delicada, né? Então, assim, para um consumo que é algo que não dura 10 minutos para consumir, o efeito pode até durar mais tempo, né? Mas o consumo não demora 10 minutos, mas aí pode desperdiçar anos de vida que estariam por vir. Como você enxerga o valor que você dá à vida hoje? Então, eu, às vezes, morando em Piabetá, quando eu dava por mim, eu estava lá no Jacarezinho, né? E quando eu estava na fila para comprar a droga, que começavam a ter os tiroteios, sabe? Aí eu dava por mim e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Parecia que era algo que me levava até aquele lugar, né? E
E eu, tipo assim, não tinha medo de correr risco, de estar naquele lugar, mas é a partir do momento que você começa a valorizar a sua vida, você vê o quanto de risco você correu, né? E hoje, agora eu confesso para você que hoje eu corro risco. Eu corro risco para poder pregar o evangelho. Se tiver aqui no morro, eu vou e prego o evangelho. Se tiver aqui no Jacarezinho, assim como no Chapadão, que eu morei agora há pouco tempo lá, estou aqui morando em Pau Grande, tem mais ou menos 4 anos, mas o meu retorno para cá foi há 12 anos, né, que eu fui morar no Chapadão. E no Chapadão eu morei mais ou menos 7 anos novamente lá. Morávamos numa casa emprestada, eu e minha esposa Janine, que está nos assistindo. Boa noite, Janine. Obrigado por conceder o privilégio de estar aqui com o William, seu esposo. Rapaz, eu digo não só para todos, mas essa mulher é uma bênção na minha vida, né? Ela que fez com que, assim, desse um boom na nossa vida, sabe? Porque ela é uma mulher que fala assim, vamos, vai acontecer, porque ela é empreendedora nata, sabe? Então Deus uniu as coisas. No próximo momento, então, assim que nós passarmos essa questão de pandemia e pudermos estar mais próximos, sim, eu gostaria de já deixar ao vivo, Janine, né? Janine, o convite para que vocês dois retornem, para que a gente possa falar um pouco mais especificamente da empresa de vocês. Hoje estou conhecendo um pouco do momento de superação, visão de empreendedorismo do William, mas agora eu quero conhecer também os empresários, como vocês administram o projeto, né, empresarial de vocês. Fica o convite, tá? Desde já, William, sintam-se convidados. Então, ela é uma bênção. Então, quando nós morávamos lá no Chapadão, nós morávamos numa casa emprestada, um quarto emprestado, né? Nós começamos nossa vida num quarto emprestado. Tem um pastor amigo nosso que escreveu um livro sobre fé e finanças. E ele cita a minha esposa nesse livro. Ele fala de um casal que morava no morro, no fim de um bairro, no fim de uma rua, no final de uma casa, num quarto emprestado, né? Então ele fala sobre isso. Nós tivemos várias experiências com Deus, né, em relação à vida financeira, em relação a nosso empreendedorismo, porque, poxa, um casal que só tinha vontade de crescer, mas éramos funcionários de uma empresa, e até que uma pessoa em um culto, né, tem muita gente que não crê nisso, mas uma irmã pregando uma vez falou que Deus ia me fazer assinar algumas carteiras de trabalho. No momento ela falou, você recebe? Eu falei, recebo? Mas naquele momento eu falei, a irmã tá na carne. Pensei no meu coração, confesso, porque morando no Morro do Chapadão, né, sem perspectiva, numa casa emprestada, como que eu iria assinar carteira de trabalho? Então, nós viemos morar em Piabetá, onde hoje nós temos a nossa empresa, né, a Service Posto. É uma empresa de venda de equipamentos e manutenção em postos de combustível. Hoje assinamos carteira de trabalho. Opa! Né? E eu até liguei para a irmã para honrar ela. Falei assim, ó, se ela lembra daquela profecia? Ela sim lembra. Então, aí mostrei para ela a nossa empresa. E Deus tem nos sustentado, né, até os dias de hoje. Né? E eu atribuo tudo isso a Deus, né, ao nosso trabalho. Mas se não fosse Deus na nossa vida, eu acredito que nós não estaríamos onde estamos. Correto. O Pedro Paulo Mamplin, ele fala, não endureceu o coração e foi alcançado por Deus. Ele comenta, a Giane Pereira também comentou que a sua história de vida é muito bonita. Quero até deixar um abraço muito especial para a Giane Pereira, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Trabalhamos juntos durante um momento e esses dias nós conversando pela rede social, ela falou, puxa, Thiago, você sumiu, eu pensei que você tinha mudado. Eu falei, olha, a correria, a dinâmica do momento que a gente está vivendo. Sim. Mas, Giane, um abraço para você, tá? Muito obrigado por estar nos acompanhando. William, falando um pouco sobre empreendedorismo, o momento não está fácil, né? Sim.
O momento está bem árduo. Acredito que vocês, empresários, estão tendo que ter uma habilidade mais do que redobrada e uma visão muito aguçada para conseguir superar esse momento. Antes de você nos falar um pouco do atual momento, como iniciou essa transformação do ex-viciado em hoje um empresário? Como foi isso? Rapaz, confesso para você que até hoje eu estou em êxtase, né? Porque tem 12 anos que nós viemos aqui para cima, para Piabetá, morava lá embaixo, como eu disse, e assim, às vezes eu falo assim, cara, será que eu moro aqui nessa casa mesmo? Né? Será que é algo tão surreal para nós que às vezes fica difícil de acreditar, porque tem pessoas que acham que você só vai poder crescer se passar por cima de alguém. Você só vai poder crescer na vida se você lesar alguém, roubar alguém, né? E não é por aí. Você consegue, você trabalhando, sem você pisar em ninguém, sem você passar por cima de ninguém, sem você almejar o que as outras pessoas têm, você consegue. Você pode conseguir isso. Né? Fala assim, poxa, mas eu tenho que estudar muito. Cara, eu confesso para vocês que eu só tinha 6ª série. Eu concluí meu 2º grau de um tempo para cá, né? Porque eu mesmo com a empresa eu tinha 6ª série. Então por isso que eu digo assim, se você quer, você trabalha, você vence. Tá? Não estou dizendo para as pessoas não estudar, não estuda. Eu falo para meus filhos, estudem. Hoje eu posso fazer para os meus filhos, dar um melhor colégio para eles, sabe? Porque eu quero que eles estudem. Mas se você lutar, você tiver força, se você acreditar, isso tudo eu só conquistei. A confiança em mim, a vontade de vencer e querer crescer a partir do momento que eu encontrei Jesus. Não consigo explicar outra forma. Não tem outra forma. Porque eu posso colocar 2 parâmetros. Quem foi o William com Jesus e quem foi o William sem Jesus. Entendeu? Então, eu atribuo a ele, né, a transformação e a mudança de vida. E aonde você trabalhava? Sim. Como foi a sua vida profissional? Onde você trabalhava? O que o levou hoje a ser um empresário do ramo de equipamentos para postos de manutenção, né, de bombas de combustíveis e vendas de equipamentos para postos de combustíveis? Como foi essa jornada? Então, rapaz, eu sempre trouxe para a minha vida o seguinte: faz o que ninguém faz, que você vai conquistar o que ninguém conquista, né? Eu sempre, na empresa que eu trabalhei, eu sempre procurei me destacar. Não fazer só aquilo que me pediam para fazer. Eu sempre fazia além do que era proposto. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu só faço até aqui porque meu salário só me paga até aqui. Não, eu sempre fazia um pouco a mais. Porque eu sempre entendi que o sustento da minha casa vinha daquela empresa. E se a empresa estivesse de pé, a minha família estaria de pé em relação a isso. Ao meu salário, ao sustento. E isso é o que eu passo por não falo funcionários, eu falo meus colaboradores lá na empresa. Hoje nós temos algumas pessoas, e como a pandemia, como você falou que a pandemia está sendo difícil para nós, né, se tem algum vendedor que está nos assistindo, adm@serviceposto.com.br, pode mandar o seu currículo para nós lá, tá ok? Nós estamos abrindo vagas. Tá, não, posso te pedir para repetir, por favor, dentro do momento que a gente está, você falou o quê? Que é para enviar para sua empresa? Um currículo, né? Porque tem vaga para vendedores. Lá nós estamos selecionando, pegamos a pessoa, colocamos fazer um teste como vendedor interno e externo, né? No meio dessa pandemia, assim, Deus tem nos proporcionado isso. Então nós vamos disponibilizar para você, para facilitar, né, aqui na nossa página, o endereço do e-mail para o qual é para você enviar o seu currículo e fazer um teste na empresa Service Posto. Então, pode repetir então? Com certeza. adm@serviceposto.com.br, aos cuidados da senhora Janine. Senhora Janine. E
O William é empresário, né? É presidente, não sei se eu posso falar assim, da Service Posto. Qual a importância da senhora Janine para essa solidificação no mercado, para alcançar o patamar que hoje vocês ocupam no mercado? Rapaz, assim, eu cuido da parte de manutenção e ela cuida da parte de vendas da empresa e da administração. Eu digo sempre para ela o seguinte: lá na empresa eu sou o laranja da empresa, eu só assino, porque é ela que administra tudo. É ela que fala, ó, vamos fazer isso, vamos. Porque eu acho assim, tudo que tá dando certo não tem que mexer. Eu penso assim, as coisas estão dando certo, não tem que mexer. Uma vez eu pregando numa igreja, eu falei, olha, até estacionamento no shopping, vamos no shopping, vamos embora, família. Ela paga o estacionamento, eu falei, pô, cara, tô sem dinheiro, paga você aí, né? Porque eu deixo ela administrar. Porque eu sei que tem dado certo e tem muita gente que é machista. Não, mulher administra. Não, é lá, particularmente na minha casa, eu falo assim, quem administra o dinheiro da casa é ela, né? Então nós trabalhamos juntos, né? Eu confesso para você que eu não sei qual é o meu salário. Mas eu sei que eu estou vivendo muito bem com o que eu recebo. Você quer saber? Faz questão? Não faço questão, porque está dando tudo certo. Então tá bom. Né? Então ela é uma excelente administradora. Eu louvo a Deus pela vida dela. Ela está assistindo aí, né? Vou rasgar uma seda aqui. Ela é uma bênção na minha vida, né? Me deu 2 presentes, que é o Isaac e a Isabelle, né? Que é nossos filhos. Então, ela é uma excelente administradora. E como vocês se conheceram? Então, rapaz, foi no momento que eu fiquei desempregado, né? Eu fiquei desempregado porque nós trabalhávamos para uma companhia de petróleo. Então, 2 anos tinha uma concorrência. Então, a empresa que eu trabalhava de ajudante de mecânico. E quando esse pessoal dessa companhia de petróleo ia fazer uma visita na empresa, o faxineiro sempre faltava, porque eles tinham 6 banheiros para lavar e tinha que deixar a empresa impecável, né? Então, o faxineiro faltava e quem lavava os banheiros era o ajudante de mecânico, William. Então, ele ia lá, lavava os banheiros, aquela história toda, né? Para o pessoal dessa companhia de petróleo fazer a visita na empresa. Aí, essa empresa que eu trabalhei, virei mecânico lá, né? E essa empresa perdeu a manutenção para outra empresa que veio do Espírito Santo. E por conta disso eu fiquei desempregado. Aí eu fui trabalhar de funcionário no posto de combustível. Até que um mecânico dessa empresa que ganhou a concorrência foi fazer manutenção, teve dificuldade na hora da manutenção, e eu pedi para ajudá-lo, e ele pediu minha ajuda, eu consertei a bomba, e ele me pediu o telefone e levou para a empresa, essa que veio de Vitória, do Espírito Santo, que estava aqui no Rio, com a sede aqui no Rio. E no outro dia uma moça me ligou para eu poder fazer uma entrevista nessa empresa. E chegando lá, fiz a entrevista, passei, e essa moça que me ligou hoje, ela é minha esposa. Senhora Janine. Senhora Janine. E o que acontece? Ela estava até melhor do que eu, porque na empresa que eu trabalhava, eu lavava o banheiro quando o pessoal da companhia de petróleo ia lá. E nessa empresa que ela trabalhava no escritório, na área da manutenção, e esse pessoal, quando ia lá, ela servia cafezinho para eles. Quer dizer, entre lavar banheiro e servir cafezinho, ela estava melhor do que eu. Ela estava mais, tinha um acesso maior, né? Isso aí. E de quem veio a ideia em criar a empresa? Então, rapaz, essa empresa ela era do meu pai e do meu irmão, né? E o meu irmão me vendeu a parte dele, né? E eu colocando a Janine como sócia. Aí, com o passar do tempo, meu pai passou a parte dele para mim. Né? E foi quando nós nos tornamos não só marido e mulher, mas sócios também, né? Muito e uma bom. coisa interessante, rapaz, que nessa empresa que nós temos até hoje, esse mesmo pessoal que eu falei que eu lavei banheiro da companhia de petróleo e ela serviu cafezinho, em determinado momento um grupo ligou para a nossa empresa querendo contratar os nossos serviços. E quando eu fui abrir o portão, me deparei com o mesmo pessoal. Que eu lavei banheiro, que ela serviu cafezinho e veio para contratar a nossa empresa. Por qual nós trabalhamos para ele durante 2 anos, até encerrar o contrato.
mas foi uma experiência muito legal. E eles te reconheceram nesse momento? Não reconheceram, mas depois nós falamos com ele o que havia acontecido. E como você enxerga de empregado hoje a empregador? Como é o Anderson, como é o William se relacionando com os seus colaboradores, com os seus funcionários? Então, eu não me vejo como o patrão deles, né? Na realidade, nós, assim como eles, nós temos o nosso salário, né? Como eles têm. Teve um momento na nossa empresa, um momento de muita dificuldade, que eu me lembro, isso é até interessante e importante falar, porque eu falei isso para eles. Nós pagávamos o salário deles, a cesta básica deles estavam lá, né, no final do mês, assim como foi proposto para eles quando vieram trabalhar para nós. A comissão deles na conta deles, né, salário, comissão, a cesta básica é o que nós fornecemos para eles. E eu e minha esposa, nós saímos da empresa, passava no mercado e comprava algumas coisas que faltavam na nossa casa. E nós sempre relatamos isso para ele no nosso início, num momento difícil na empresa, nós passamos por isso. Nós não deixávamos faltar, faltava até alguma coisa para nós no início, mas não deixávamos faltar para eles. E hoje nós temos um quadro de colaboradores lá que entendem isso. Tem pessoas que estão com a gente desde o início, são pessoas idôneas. O Joel, o diácono Joel, que trabalha com a gente desde o início. Momento difícil estava com a gente, momento de bonança estava com a gente, dificuldade estava com a gente também, né? E eu honro a Deus pela vida dele, pela Jéssica, pelas outras meninas, Priscila, Marcela, que está com Covid, né? Marcela. Mas ela está bem, graças a Deus. Bom. Né? Glória a Deus pela vida dela, tá bem, né? E estamos caminhando. Quantos anos de mercado? Eu tô nesse ramo aproximadamente quase 25 anos. Já consolidado, né? Mas pela empresa nós temos mais ou menos, assim, quando começamos a engrenar mesmo desde 2010. Tem 10 anos. 10 anos. Nossa, tem 10 anos. Qual o maior desafio, agora já falando do momento atual? Assim que veio a notícia de restrições de trabalho, lidar com folha de pagamento, lidar com continuidade, né? Porque qualquer empresa ela quer continuar crescendo. Sim. Como você, a Janine, a senhora Janine, enxergaram esse momento? Então, no início deu receio, né? Deu um certo medo. Mas nós, como somos serviços essenciais, nós não conseguimos parar. Paramos a primeira semana, mas como os postos de combustível não param, mesmo caindo a venda dos postos, nós continuamos, né? Demos continuidade, mesmo algumas pessoas, alguns funcionários em home office, né? Trabalhando de casa, mas nós demos continuidade, estamos aí até o dia de hoje. Muito interessante. Visão para o futuro, o que vocês pensam ampliar filiais ou abrir franquias? Existe essa visão dentro da empresa de vocês? Você já discutiu isso com a senhora Janine? Vamos ter franquia, vamos franquear, vamos abrir filiais próprias? Sim, inclusive hoje durante o dia, nós estávamos conversando sobre isso. E de repente para outros estados, né? Hoje cedo estávamos conversando e é até interessante buscar outros lugares, né? Porque às vezes nós ficamos muito presos ao nosso município, ou no caso do nosso estado aqui, onde a gente pode explorar muito mais em outros estados. E nós temos planos de expandir, sim. Momento político. Em algum momento, a situação política do país influenciou direto ou indiretamente na empresa de vocês no sentido de crescimento? Houve alguma dificuldade por conta das todas as burocracias que a gente sabe que existe no Brasil? Uma empresa conseguir sobreviver 10 anos e se estabilizar é muito difícil. Como vocês enxergam o momento político? Então, rapaz, nós cremos que as coisas vão melhorar, né? Eu creio nisso, que as coisas vão melhorar. E nós trabalhamos num local onde nós pagamos muitos impostos super altos, sabe? Eu acho que deveria, assim, mais no nosso município,
os políticos pensarem muito mais em nós aqui que damos emprego, geramos empregos. Às vezes nós ficamos escravos, né, de um sistema onde nós poderíamos dar mais emprego e não conseguimos, pagamos tantos impostos. Hoje nós pagamos impostos e daria para empregar aí umas 8 pessoas com salário bons. Só, né? de imposto. Só de imposto. Fica difícil até para falar mais alguma coisa depois de uma colocação dessa, né? Mas pelo que você falou e todo o histórico que a gente já ouviu até aqui, ainda assim, com toda a habilidade, vocês conseguiram tocar bem a empresa Sim. E dar prosseguimento no trabalho. Filhos, o que vocês pensam agora? Ser empreendedor na vida dos filhos, eu acho que é mais árduo do que tocar uma empresa. O que você pensa para os seus filhos? Né? Você falou que vem de uma família de pais separados. Sim. O que você pensa, o empreendedor empreendendo na vida dos filhos? Então, rapaz, eu acredito que a maioria das famílias brasileiras, diante de algumas coisas, diante das dificuldades, o certo seria o pai sair para trabalhar e a mãe cuidar dos filhos. Mas diante de tantas coisas que vem acontecendo, infelizmente nós, não digo só na nossa família, mas acredito que muitos que estão até assistindo, terceirizam a criação dos filhos. Isso é muito arriscado. Né? Isso é muito arriscado. Às vezes a gente quer dar o melhor para o nosso filho, mas esse melhor para o nosso filho amanhã pode custar muito caro, né? O retorno, o que nós conquistarmos hoje, o retorno para a vida dele vai ser muito difícil. Né? Nós estamos tentando nos adaptar, né? Porque temos a Isabelle de 15 anos, temos o Isaac de 7 anos, e hoje mesmo ele falou assim, ele esteve conosco lá na empresa, ele falou: pai, eu vou trabalhar aqui. Eu que vou tomar conta desse negócio aqui, 7 anos, eu vou tomar. Muito a Isabelle legal. já quer partir para a carreira militar, entendeu? Ela quer ser praça. Eu falei: então tem que estudar. Então vamos batalhar para você estudar e você ser praça, você conquistar o teu sonho. Né? Então, para nós que trabalhamos muito assim, vale a pena a gente às vezes parar para repensar nos filhos, na relação com os nossos filhos, né? Correto. Você falou que nunca foi muito de ter sonhos, mas mais de realizar, né? De Sim. concretizar os seus pensamentos. Mas eu vou fazer uma pergunta, vai ser um tanto quanto redundante, mas se poderia colocar algum sonho hoje para sua vida, algo para o futuro que você ainda pretende alcançar? Rapaz, eu costumo dizer o seguinte: a minha esposa sonha e eu ajudo ela a realizar. Muito bom, perfeito, perfeito. Porque, assim, se ela está bem, se minha família está bem, meu sonho está realizado. Então eu permito ela sonhar e eu vou ajudar a conquistar os sonhos dela. Amanda Cardoso comentou ali, parabéns pelo reconhecimento que você dá à importância da senhora Janine, da sua esposa na sua vida. E realmente parabéns, eu acho que realmente a família é a base, né? Sim. Eu acho que, como eu falei, o mais difícil não é empreender numa empresa, é fazer com que a família seja muito mais bem sucedida do que qualquer empresa, né? A empresa, existem leis, existem regras, mas não existe conflitos de pensamentos, de diferenças comportamentais, temperamentos, ansiedades e desejos. Então empreender na família é muito mais difícil. Após errar o seu nome e te chamar de Anderson, eu quero agradecer por você participar conosco. Esse bate-papo foi muito produtivo, eu levo muitas experiências para mim, acredito que todos também estejam levando, e gostaria de deixar disponível para os nossos amigos o contato e a rede social da sua empresa. Vou pedir para que você esteja falando para que eles possam anotar. Quem quiser fazer contato com a Service Posto, como que faz? Qual o telefone, Instagram? Então, rapaz, o Instagram é @Service Posto. A Janine falou assim: @Service Posto no Instagram. Né? O nosso e-mail é adm@serviceposto.com.br. O currículo, né? Se você é vendedor e está procurando uma oportunidade, né? Nós estamos abertos a dar essa oportunidade, fazer uma entrevista com você.
Tá ok? Vai conhecer a Dona Janine, né? Dona Janine. E assim, é muito interessante, queria até deixar aqui, porque nós trabalhamos juntos, né? Somos casados, somos marido e mulher. Trabalhamos juntos, somos marido e mulher. Fizemos seminário de teologia juntos. Estamos fazendo psicanálise juntos. Nossa. E somos líderes dos adolescentes da PIB. Se você tem um adolescente que está te causando dor de cabeça, manda ele para a PIB de Piabetá, tá? Que a gente vai cuidar dele lá para você. Qual o telefone? 99204-4200 é o meu celular. E 2659-7432 é o da empresa. Está disponível para você quiser fazer contato com a Service Posto. William, muito obrigado por esse bate-papo. Espero poder recebê-lo aqui o quanto antes, mas agora acompanhado da senhora Janine. Tá? Quero mais uma vez deixar para vocês disponível, né, que estará disponível essa live pelo YouTube, no nosso canal Cenário e também no podcast, também no nosso canal Cenário. A todos uma ótima noite, William, muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações. Obrigado a você, Thiago. Fico feliz, tá, em poder estar participando aqui com você. Tá ok? Você que... Eu quero deixar bem claro, dê uma oportunidade para Jesus na sua vida. Assim como ele transformou a minha, pode transformar a sua e mudar toda a sua sorte. Após uma história de superação e empreendedorismo, que você possa superar este momento, né? Fica uma fala de resiliência, de superação, de adaptação. Busque na sua família, busque em você forças para vencer esse momento e venha para a mesa juntamente conosco. Terça-feira que vem, aguardo você também às 20h30. Boa noite. Superar este momento, né? Então, existe esse trabalho para que os jovens na vinheta agora do Vem Pra Mesa. Pode falar à vontade. Só que ela ficou pequena. Mas tá bom. O pessoal vai ver. Não deu pra... Mas já tá... Pode falar à vontade. Você não tá fazendo mais nada. Muito obrigado, pastor. Obrigado, tá, cara? Deus te abençoe. Obrigado, tá? Desculpa alguma coisa aí, cara? Nada. O pessoal ali foi só... Eles nem conseguiram enviar pergunta. Foi só elogio o tempo todo. E a visualização subindo. Ele me falou, cara, não deu pra configurar, não deu nada. Deixa eu botar de novo a vinheta do... Eles nem conseguiram enviar pergunta. Foi só elogio o tempo todo. Momento do... E aí? Olha aí, olha. Ele me falou, cara, não deu pra configurar, não deu nada. Deixa eu botar. A franja caiu no olho, não? Tirar do lado de cá que pegou seu Eu acho que se eu tivesse estudado, a vida do pastor não sairia tão perfeita.